Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Código Aberto, o programa que conecta você com o que vem aí, traduzindo a tecnologia para todo mundo. Olha só, uma startup paulista chamada Ilim desenvolveu um sistema que usa inteligência analítica para fazer gestão dinâmica de estoques. A gente precisa muito saber entender o que é essa questão de estoque, porque a gente pede um produto hoje, ele chega rápido, mas tem um processo por trás, né? E olha, o financiamento desse trabalho foi da FAPESP, com o dinheiro que passa pelo crivo aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E nesse episódio a gente vai entender como é que funciona essa tecnologia e por que ela está sendo usada em setores como saúde, hotelaria e indústria. Para isso eu vou conversar agora. Nosso programa conta com a participação de Ricardo Renovato Navarro. Ele é diretor da Ilim e já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa. Essa questão de falar de transporte e de falar dessa tecnologia é sempre muito interessante, viu, Ricardo? Seja bem-vindo. Obrigado, Jeremias. Prazer é todo meu. Como é que funciona essa questão aí do gestão inteligente de estoques? Como é que funciona isso na prática, Ricardo? Perfeito, Jeremias. Bom, toda empresa, né, que trabalha com gestão de estoques, e se você for ver hoje, a maioria das empresas trabalham, né, com gestão de estoques. Você pega desde um supermercado tradicional, mas também um hospital, né, com estoques de materiais e medicamentos, um hotel, um resort all inclusive com gestão de estoques de suprimentos, indústrias, centros de distribuição, lojas. Então, se você parar para pensar, hoje em dia, praticamente todos os empreendimentos, eles requerem algum tipo de habilidade relacionada a processos de gestão de estoques, né? E foi pensando nisso, né, que a gente se especializou nesse tipo de processos. E a ideia é que você trabalhe essa questão da gestão de estoques, fazendo uma analogia a um metaverso, em que você entre num supermercado, por exemplo, um supermercado virtual, e você está caminhando ali dentro, e você olha para as prateleiras desse supermercado, e é como se essas prateleiras estivessem aumentando e reduzindo de tamanho, em alguns casos, alguns itens, inclusive, desaparecendo, porque não compensam mais estar ali naquela prateleira, de modo que esse redimensionamento automático e contínuo ele aconteça em tempo real, de acordo com uma série de características relacionadas a fatores como demanda, como tempo de abastecimento dos fornecedores, fatores externos que podem influenciar nisso diretamente, como uma operação padrão, até uma greve da polícia alfandegária, ali responsável pela alfândega, um atraso de um fornecedor, enfim, são vários fatores que podem impactar hoje nos seus estoques, causando tanto falta, ruptura, quanto sobra. Que legal. A gente está conversando aqui com o Ricardo Renovato Navarro, diretor. É Ilim que fala, é assim mesmo, né, Ricardo? Ilim. Lean. Elim. Inclusive o termo Lean, né, vem do conceito de mentalidade enxuta, pensamento enxuto, né, baseado no sistema Toyota de operações, que é hoje um dos mais poderosos sistemas de gestão aí de operações do mundo, né? Ah, é verdade. Agora eu lembrei daquele livro A Startup Enxuta, e Lean Startup alguma coisa, que é muito famoso aí entre as startups, é bem bacana. Agora, Exatamente, é um exatamente. livro que todo mundo tem que ler, é muito bom. Olha, você que está nos acompanhando, o Código Aberto aqui, ele fala desses bastidores que são muito legais. E agora eu vou perguntar para o Ricardo um exemplo prático dessa gestão inteligente. Vamos pegar, por exemplo, no litoral, a gente sempre tem esses focos aí de virose, alguma coisa. Todo mundo corre lá para a farmácia porque aconteceu alguma coisa. Se essa empresa, essa rede de farmácia, se ela tem esse sistema, esse software, você vai explicar para a gente, automaticamente a gente já vai começar a identificar, olha, tá muita gente comprando isso aqui, vocês precisam repor esse estoque rápido, né? Isso é um exemplo prático, mais ou menos por aí. Exatamente, exatamente, né? É lógico que a farmácia, ela provavelmente planejou e Uhum. dimensionou, né, o estoque de medicamentos que ela pretende manter ali, baseado, né, em técnicas tanto de histórico, previsão de demanda, né, olhando para trás quanto para frente, mas fatores não previstos podem acontecer, né? Você pode, por exemplo, como aconteceu recentemente aí no nosso litoral, que nós tivemos um surto
de casos de diarreias, né, de problemas realmente que as pessoas precisaram aumentar a demanda ali por remédios nas farmácias, e o que a gente viu foi ali um grande processo de falta de medicamentos nos estoques, porque elas não estavam preparadas, né, para esses problemas de saúde que aconteceram, né? Então, a ideia do sistema é ele estar olhando tanto para fatores internos relacionados à gestão da farmácia, mas no segundo momento a gente também quer evoluir a pesquisa para contemplar até fatores externos. Por exemplo, desde uma mudança climática que pode contribuir para o aumento de doenças, né, de viroses, por exemplo, até fatores também relacionados à mudança da cotação cambial, que por sua vez gera um menor fluxo de pessoas para fora do país nessas épocas de datas comemorativas, aumentando o fluxo de pessoas para um turismo mais interno e, consequentemente, aumentando a demanda em regiões ali que não estavam prevendo, às vezes, aquele fluxo de pessoas, né? Então, em termos macro, a ideia é essa, né? Você está olhando tanto para fatores internos relacionados à gestão interna do negócio, mas futuramente olhando, inclusive, para fatores externos, como esse exemplo que eu dei para você. E aí o resultado da sua empresa, agora que você falou isso, eu entendi que pode ser inclusive vender informações, porque é uma informação valiosa, né? Olha, daqui um mês pode acontecer tal coisa com o dólar, o turismo vai aumentar no Brasil, de acordo com toda a pesquisa que vocês fizeram, isso é uma coisa valiosa. Ou na primeira instância é trabalhar direto com, não sei se pequenas ou grandes empresas, em tempo real com esse estoque, para que ele seja abastecido mais rápido. O foco inicial agora de vocês é qual? Olha, do ponto de vista de mercado, né, assim, um ponto que, inclusive, estimulou essa nossa parceria com a FAPESP, né, é que, ao contrário, às vezes, de grandes empresas que podem adquirir ali, às vezes, um grande RP de mercado, e aí, para você ter um sistema mais avançado de gestão de estoques, você precisa adquirir o RP dessa grande empresa. A ideia é desenvolver um sistema especialista em que você não precisa necessariamente adquirir o RP, você adquire um sistema específico para gestão de estoque que pode ser integrado ao RP dessa empresa, e nesse sentido a gente consegue chegar num porte de empresas de pequeno e médio porte, né? Você consegue atender a um nicho de mercado que muitas vezes não tem condições de adquirir, às vezes, um grande sistema de gestão de empresas de maior porte. Você falou RP, explica pra gente o que que é o RP. Legal. ERP é a sigla de Enterprise Resource Planning, né? Planejamento das necessidades, das necessidades de materiais, né? Os sistemas de gestão integrado que as empresas utilizam, né? Sistemas integrados de gestão, ou seja, uma empresa vai lá e compra um sistema em que ele vai ter o financeiro, ele vai ter o fiscal, ele vai ter o módulo de gestão da produção, ele vai ter o módulo de gestão de estoques, o módulo de gestão de recursos humanos. Então, é um sistema integrado que ele engloba ali todas as principais funções que uma empresa precisa ali para poder funcionar. Vou te fazer duas perguntas e uma, acho que já fiz, mas assim, então, esse sistema que vocês estão utilizando dessa inteligência, dessa gestão dos estoques, ela é para pequena e média empresa também? Eu imagino aqui, por exemplo, uma distribuidora de bebida de médio porte, né? Ela poderia usar esse sistema seu, né? E ela já... E o que que exatamente, para ficar mais claro, o seu sistema que vocês estão criando é diferente do que já existe na prática? Uma distribuidora de bebida, ela, entrou tantas bebidas, saiu tantas bebidas, ela tem um controle ali. O que que o seu sistema faz de diferente na prática? Acho que a principal diferença do sistema é que, normalmente, os sistemas de gestão de estoque, eles são muito focados na função de controlar estoques. O que que é controlar? As funções relacionadas a controle de entrada e saída de materiais, né? Começou muito forte com os sistemas de código de barras, leitura de código de barras, e hoje evoluiu para até RFID, que você faz ali, né, um controle através de portais em que o produto passa por esse portal e você controla o que entrou e controla o que saiu. Porém, existe uma função antes disso, que é a função de planejar, no sentido de dimensionar, de definir o quanto você vai precisar ter em estoque e até se compensa ou não ter determinados itens em estoques, né? Essa função, normalmente, esses sistemas de mercados hoje, eles tratam isso de uma maneira, assim, muito periférica.
muitas vezes a empresa tem que entrar lá e colocar a quantidade de cada produto que ela vai ter em estoque. Isso acaba sendo feito em planilhas, né, de forma externa ao sistema, e, consequentemente, uma empresa que tem muitos itens para controlar, é impossível você fazer esse redimensionamento, essa análise de forma individualizada. Então, consequentemente, esses redimensionamentos acabam acontecendo em intervalos de tempos muito longos e acaba que ela não consegue reagir a tempo às mudanças desses fatores, tanto internos quanto externos, que a gente conversou agora há pouco. Eu gosto de exemplo prático. Eu estou falando aí da questão da distribuidora de bebida. Como é que esse sistema ia ajudar ela? Olha, no caso de uma distribuidora de bebida, é bem parecido com o exemplo ali da farmácia também, né? Você imagina que ela fez ali um planejamento de ter 5 caixas ali de cerveja ali no estoque dela para um determinado dia à noite, porém você chegou ali nesse dia e ela por algum motivo, algum evento que aconteceu ali na cidade, ela acabou tendo uma demanda de 10 caixas. Nesse caso, ela acabou perdendo a oportunidade de venda, né? Ou o contrário também, ela planejou de ter 5 caixas e, de repente, ela não choveu aquele dia, todo mundo ficou em casa com frio e ela acabou vendendo uma caixa só e teve ali o seu fluxo de caixa, o seu capital imobilizado ali numa grande quantidade de estoque que pode prejudicar a gestão do negócio, né? Então, o estoque, ele é uma faca de dois gumes, né? Você pode ter problemas tanto devido à falta do item, perdendo oportunidades de venda, perdendo clientes, mas um outro problema que muitas empresas enfrentam é que muitas vezes elas ficam com o capital dela, o fluxo de caixa dela, imobilizado, empacado ali numa grande quantidade de estoque que não gira, que não vende. Entendi. Não, e quem trabalha com grande volume, né? Eu fico pensando, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui do Brasil, porque você pode devolver o produto, às vezes, em 90 dias, né? É diferente, é um pouco o comércio. E aí você tem um estoque grande, você começou a empresa e fala, maravilha, tá vendendo bem para cá, daqui a pouco começa a devolver tudo, você tem que ter um controle. Agora, o que eu acho interessante no seu sistema, que eu queria até que você explicasse, se é um software, se ele trabalha integrado, porque o cara já tem, geralmente, nem que for uma planilha, ele deve ter ali do que está entrando, do que está saindo, né? E se ele trabalha integrado com o que... Vamos supor, a pessoa está hoje ali, ela quer adquirir um produto desse. Aliás, você precisa explicar antes para a gente como é que está hoje a startup, se ela está atuando, né? Enfim, se esse produto ele já está vendo, enfim, porque a gente sabe que vocês trabalham geralmente dentro de um... Eu esqueci o termo agora, né? Eu lembrei de encapsulado, não é esse o termo, né? Mas aí Ah, sim. para depois sair e apresentar, né? Explica para a gente. A gente já tem assim uma versão, né, que não está nesse nível dessa visão de futuro que a gente está conversando aqui com você. Aliás, esse é o projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria aí com a FAPESP, né, e o apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas assim, hoje a gente já tem o produto, né, numa versão que requer ali o dimensionamento, mas que já traz subsídios para a pessoa refazer esse dimensionamento. E hoje, basicamente, uma empresa, para ela poder ter esse sistema, é importante que ela tenha já um sistema de gestão integrada, ali, um RP, né? Uhum. Por que que é importante? Porque nesse RP ela vai controlar ali todo o saldo que ela tem no estoque. Então, o nosso sistema, ele trabalha como SaaS, né? É um System as a Service, na nuvem. Então, a gente integra no sistema do cliente e aí a gente puxa informações de quanto que ela tem de saldo em estoque, a gente puxa informações do quanto que ela tem de ordens de compra e ordens de produção em aberto, que é o estoque em processo dela. E com essas informações que a gente, então, faz toda essa inteligência analítica e retorna para o sistema dela as quantidades, as solicitações, os disparos, né, recomendações e disparos de compras que ela precisa realizar, né? E paralelamente fazendo todo esse processo aí de redimensionamento que a gente conversou. Interessante. Não, eu falei de cápsula, é quase incubar, né? Que é o sistema. Não sei se é o sistema que vocês usam de estar incubado, ou seja, um tempo ali pesquisando, pensando, para depois a empresa sair e se apresentar, né? Talvez seja esse. Mas a gente está conversando aqui com o Ricardo Renovato Navarro, diretor da Elim,
que é um sistema, ele é criador desse sistema inteligente. Como é que a gente pode definir? Um sistema inteligente de... Sistema inteligente de planejamento e gestão de estoques. Legal. E é baseado na Toyota, né? Você sabe que quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, olha, a Toyota devia saber disso. Aí depois eu fui lendo, vocês se basearam no sistema Toyota, que você podia até explicar para a gente, porque na época foi muito revolucionário, mas hoje, com inteligência artificial, com tudo que a gente tem de tecnologia, é um outro olhar, né? O que tem de diferente lá quando a Toyota japonesa começou esse processo nos Estados Unidos e o que vocês apresentam hoje? Poxa, legal, né? Assim, o que a Toyota trouxe de diferente é o que a gente fala que foi a questão do pensamento enxuto, né? Enxuto no sentido de você enxugar desperdícios, enxugar atividades que não agregam valor ao negócio e para o cliente, né? E na época, justamente, né, no pós-guerra, como ela estava com essa dificuldade de ter perdido uma guerra, ter um mercado ali que estava totalmente descapitalizado, ela precisou, de certa forma, otimizar a utilização dos seus recursos, né? Então, por isso que essa questão de ter o estoque certo, na quantidade certa, no momento certo, desencadeou no desenvolvimento de ferramentas baseado no sistema puxado, de você só repor aquilo que o cliente já puxou, né? Hoje, como que isso que vem a evolução já desse sistema, né? A evolução ela vem porque o sistema ele traz essa visão de uma forma eletrônica, né? Antes você falava no Kanban físico, agora a gente já trabalha com Kanban eletrônico, em que você tem a visão que a gente fala, né? Antigamente falava do quadro, Kanban, a gente tem a visão do que está em processo, do que está no estoque, né? A análise da qualidade, do balanceamento desses estoques do ponto de vista de porcentagem de itens que estão faltando, porcentagem de itens que estão na faixa saudável do estoque e porcentagem de itens que estão no excesso. Isso também é importante, né? Volto a dizer, estoque não é só olhar a falta, mas é olhar a sobra também, né? Combatendo o que a gente chama de fenômeno de falta e sobra. Então, assim, naturalmente, esses sistemas de planejamento, de gestão de estoques como um todo, eles já evoluíram bastante, né? Desde o momento em que surgiu esse conceito lá atrás, aí, baseado no sistema Toyota de operações ou no sistema do Lean, né? Lean Manufacturing, Lean Thinking, pensamento enxuto. Ah, muito interessante. Você sabe, você estava falando aqui, Ricardo, eu pensei assim, nessa sua tecnologia, né, eu acredito que seja um software, né? Como isso seria interessante, por exemplo, no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, porque você tem um estoque de remédio e de repente você pode ter algum tipo de crise, olha, precisa de mais remédio, tem a questão da vacina, onde é que tem vacina, onde é que não tem, e esse sistema pode ajudar muito no futuro. Explica para a gente um pouco essa questão, como é que funciona o incentivo da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que só o Estado de São Paulo tem recursos tão vultosos, que é 1% do ICMS, todo arrecadado, então são recursos importantes e que resultam nisso que você está vendo, né? Que são gente que pesquisa, que vem da academia, que vem do mercado e vai trazer essa tecnologia. Como é que funciona e que pé que vocês estão? Vocês pesquisam, depois vocês já colocaram em prática, já teve algum resultado? Como é que está isso? Perfeito, Jeremias. Inclusive, assim, uma das inspirações, né, para começar essa ideia de ter esse passo a mais do sistema veio lá atrás da questão da Covid, né, quando a gente viu aí problemas de escassez de medicamentos em vários hospitais, problemas de escassez de oxigenadores em vários hospitais, né? Então, isso aí também nos sensibilizou e nos mostrou a importância de você ter um processo de planejamento e gestão de estoque cada vez mais eficiente, né? E foi aí que a gente submeteu essa ideia, esse projeto aí para a FAPESP. A Sistemas Elin, ela é uma empresa que faz parte de um grupo que tem outra empresa que é a Omni Solutions, que é uma empresa que ela já tem há 23 anos, é uma empresa de soluções de engenharia de produção. Eu sou engenheiro de produção, vindo aqui da Universidade de São Paulo, e então, assim, ao longo dos nossos projetos de consultoria em melhoria de processos, em melhoria de produtividade, em melhoria da gestão dos estoques, a gente então trouxe esse conhecimento, né, e fundou essa startup, a Elin, justamente para pegar um trabalho que até então era muito feito em planilhas e realmente transformar isso numa ferramenta. Conheço a FAPESP, já, porque na Universidade de São Paulo, né, a gente sempre vê ali as ajudas que a FAPESP faz com a pesquisa, né, como eu já tive vários amigos que fez iniciação científica na FAPESP, mestrado, doutorado, e então, assim, eu sempre
via a FAPESP, né, como uma grande fomentadora da pesquisa. E para minha surpresa, né, quando eu já estava aí com a empresa, eu vi que ela também tinha essa parte mais orientada para as empresas, né, não só para a universidade. E aí nós submetemos o projeto. Nesse projeto aí conseguimos aí uma ajuda da FAPESP com 5 pesquisadores, vão ser 5 bolsistas que vão nos auxiliar aí no processo de desenvolvimento aí do sistema. Nós estamos com um bolsista trabalhando a parte de front, ajudando no front, outro bolsista na parte de controle de qualidade de testes, outro bolsista na parte de ciência de dados, tem mais outro também de ciência de dados mais júnior, né? E mais outro também na parte de controle de qualidade. No momento já estamos aí com 3 bolsistas efetivados e outros 2 a gente está ainda submetendo aí para a aprovação da FAPESP, né? A escolha desses bolsistas, inclusive, passa pelo crivo da FAPESP, para que realmente sejam pessoas que estejam aptas e de acordo aí com a filosofia da FAPESP em relação ao tipo de profissional que ela costuma, né, fomentar. Que legal. Olha, a gente fica muito feliz, viu, Ricardo, de conversar com pessoas como vocês, porque vocês inovadores, a gente sabe que é risco, não é fácil, tem que estudar muito, tem que, né, vai sentar muitos meses aí na cadeira para sair um projeto bacana, mas são dessas mentes e desse esforço e de colocar esse risco. Claro que a gente colocou aqui que tem esse capital público, mas isso, em geral, a gente sabe que, por exemplo, se o projeto de vocês foi aceito, é porque é sério, tem uma base, a FAPESP não aceita um projeto que já não tenha a viabilidade. Então, a gente deseja muito sucesso para você e, claro, que todo empreendedor tem uma visão ampla. Como é que você vê esse projeto aí no futuro, impactando a vida das pessoas? Porque quando você fala na empresa que você consegue economizar e ajustar o seu, como falo, o seu estoque, né? E você pode, isso tem um impacto muito grande. Isso ganhar escala, então, realmente é muito transformador. Eu espero que vocês levem isso no poder público também, para o SUS e tudo mais, porque a gente pode gastar muito dinheiro aí com estoques mal resolvidos, né? Falei demais, fica à vontade para encerrar o programa. Imagina, Jeremias. Na verdade, eu queria, assim, primeiramente, né, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, colocando, né, um pouco aí do nosso sonho, né, a FAPESP, porque a empresa, normalmente, as empresas brasileiras, a gente fala assim que a gente vende o almoço para comprar a janta, a gente trabalha ali muito em cima da operação, né? Então, essa atividade de pesquisa e desenvolvimento, nós temos muito pouca margem para poder estar arriscando em pesquisa e desenvolvimento, porque tem muita coisa de P&D que funciona e coisas que não funcionam. Então, quando vem um órgão como a FAPESP, uma instituição, né, renomada como a FAPESP, para ajudar as empresas nesse sentido, isso é de extrema importância e relevância para o nosso país, porque você está investindo em pesquisa e desenvolvimento, e investindo em pesquisa e desenvolvimento, você está aumentando o PIB do Brasil, você está contribuindo para o PIB do Brasil, né? Então, agradecer nesse sentido. Em relação ao sistema, né, eu acho que todo mundo que empreende, todo mundo que vai trabalhar ali, a gente busca, obviamente, além do retorno financeiro, mas a gente busca, acima de tudo, o propósito no que a gente faz, né? Então, quando a gente faz um sistema que a gente sabe que pode ali contribuir, impactar positivamente na vida das pessoas e das empresas, é muito gratificante e é o que a gente sonha que esse sistema possa fazer daqui para frente. Não, maravilhoso. E a gente está falando de risco, só para encerrar, eu vi um vídeo esses dias do dono da Amazon. Procura no YouTube aí, no TikTok da vida, que você vai achar. É sensacional. Ele falou, por que os Estados Unidos é o que é? Por causa do investimento da pesquisa e mais. Os Estados Unidos dá uma possibilidade de risco para o empreendedor que nenhum país do mundo dá. Ou seja, eles botam o dinheiro e você pode arriscar à vontade. Claro que você não vai queimar dinheiro, mas o nível de risco que é bem menor do que no Brasil, tem que trabalhar mais, né? O recurso é menor, mas são dessa visão de vocês que a gente no dia a dia tem toda essa tecnologia, essas novidades. Mais uma vez, obrigado, viu, Ricardo? E volte aqui para nos atualizar como é que está esse processo, tá bom? Obrigado. Com certeza, o prazer é todo meu, né? Brasil, país de juros a 15%, crédito é muito caro, então volto a enfatizar, é extremamente importante esse tipo de iniciativa de fomento aí para pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e espero aí em breve poder reencontrá-los.
Tá bom, o prazer é todo nosso e a gente agradece também a sua audiência. O nosso trabalho aqui com o Código Aberto é justamente desmistificar o que está por trás de toda essa tecnologia que chega até a gente, né? E hoje a gente falou dessa questão da inteligência na questão do transporte e principalmente no armazenamento desses produtos, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui, até a próxima edição.